Olá, que prazer enorme estar com vocês aqui hoje neste culto diferente, esse culto virtual. Aliás, diferente está quase tudo na nossa vida nos últimos tempos. Estamos vivendo no epicentro de um episódio da história da humanidade impressionante. Pandemias já aconteceram, mas como esta, não. Somos 7 bilhões e meio de pessoas, mais da metade trancados dentro de casa. Pois é dentro deste episódio da história da humanidade que nós queremos conversar. Antes do período desta crise, Deus colocou no coração do pastor Juliano o tema Brados da Cruz. E eu sou muito grato a ele pelo convite de trazer para vocês hoje Brados da Compaixão. Para falar sobre Brados da Compaixão, nós vamos nos basear num texto lindo do Evangelho de João, no capítulo 19, e que diz assim: Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Esse momento, esse texto, acontece num momento também importante, mais epicentro da história da humanidade nos dias de hoje. Jesus na cruz, Maria e João. 3 personagens. 3 pessoas estão nesses 2 versículos, ricos, profundos. Jesus na cruz. Lá de cima ele tem uma visão. Jesus está vivendo o seu momento cruel da vida, um momento difícil, um momento em que ele percebe de que pouco tempo antecede a sua morte. Está terminando um ciclo. Ele veio, pregou e vai para a cruz. Eu não sei o que pensa alguém que está na cruz, que vai morrer. Não é de infarto, não é de coronavírus, não é de tiro, é de morte, morte de cruz. Ele está sabendo e vivendo um momento, sem dúvida, de sofrimento. Há tanta coisa na cabeça de Jesus, há tanta coisa para pensar, há tanta coisa para sentir, há tanta coisa para experimentar, há tanto sofrimento. O segundo personagem do nosso texto está Maria. Ele olha e vê Maria, sua mãe. Aquela mulher que tem uma história tão bonita. Engravidou virgem, enfrentou provavelmente tantos preconceitos para a época. Como é que essa mulher, que não é casada, tem filho? Essa mulher que viu o seu filho crescer, seu filho com 12 anos já discute com sábios. Esse seu filho que vai arrastando multidões, vai fazendo milagres, vai anunciando uma esperança, uma fé. Esse filho incrível. E agora tem uma mãe vendo seu filho horas antes de morrer. Eu não sei pensar com o coração de mãe, mas eu escuto os relatos das mães e como isso é forte, o sentimento, o coração de mãe, como eles são sensíveis. E mãe ver filho morrer é um momento cruel da história. Esta mulher sofre, Jesus sofre, esta mulher sofre, sofrimentos diferentes sofrem. Ao lado de Maria está João. Quem é João? João é o grande amigo, grande parceiro. Ele chega a ser chamado aqui no capítulo 21 de... Olha o texto quando diz lá, então Pedro, voltando-se, viu também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? O discípulo amado é o único cara que recebe esse título e ele está ali, junto com Maria e Jesus olhando. Esse cara é incrível. Só nesse versículo, ele é chamado por Jesus de discípulo amado, de quem ele amava. E diz que na hora da ceia, João
inclinou a cabeça no peito de Jesus. Isso é coisa de amigo. Isso mostra também que João é afetivo, é emotivo. Esse cara é especial. E ele está ali, sofrendo, também vivendo aquele momento dramático da sua vida. Ali estão os três. E aí Jesus olha para Maria e diz: Maria, esse aí é teu filho. Ô João, essa aí é a tua mãe. O que acontece nesse momento? O que aconteceu? Aliás, antes de entrar nesse texto, existe uma música muito bonita, intitulada Eis Tua Mãe. Ouçamos um pedacinho dela. João era o discípulo amado de Jesus, e em seu coração havia grande necessidade do teu amor. Aos pés da cruz, vendo seu mestre partir, tanta solidão, já não sabia onde ir. Disse Jesus: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. Linda música, Eis aí tua mãe. Vamos voltar. Está lá Jesus, diz, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. O que será que Jesus está dizendo? Será que Jesus está revelando uma informação que era desconhecida? Será que Jesus foi fazer o teste do DNA no ratinho e descobriram que João é seu irmão e agora precisamos revelar essa coisa para a humanidade? Será que João está falando que houve uma adoção de adulto? Quem sabe? O que Jesus está falando? Parece que Jesus está perdendo a consciência de tanto sofrimento? Não, Jesus não está perdendo consciência, não tem adoção, não tem DNA. Quando Jesus vê aqueles dois sofrendo, uma mulher profundamente triste que está perdendo o seu filho, dor de mãe que perde filho é profunda, e vê o seu amigo perdendo o seu amigo, e esses dois doídos, com almas feridas, com almas sangrando, eles precisam de um item. E é o primeiro que eu quero aprender com o texto. Pessoas precisam ser cuidadas. E a percepção de Jesus é: vocês precisam se cuidar. Vocês precisam se ajudar, vocês estão tristes, vocês estão machucados, e vocês vão viver um luto, e vocês vão viver o resto da vida. Dois doídos, um cuidar para o outro. Aliás, cuidar um do outro não precisa ser coisa de um super-herói e de um doído. De alguém que está muito bem, cuida de alguém que está muito mal. Se isso fosse uma verdade, nós nunca cuidaríamos de ninguém. Eu nunca poderia ajudar ninguém, porque eu também nunca estarei 100% bem. Aqui nesse planeta, enquanto o pecado existe, ninguém está 100% bem. Mas Jesus olha para aqueles dois e diz: ah, vocês estão muito mal e vocês podem se cuidar. Se cuidem. Então, o primeiro item que Jesus nos ensina: pessoas precisam de cuidado. Precisam ser cuidadas, precisam ter a habilidade de um apoiar o outro. Pessoas que cuidam do outro precisam de coragem. Coragem. Porque cuidar de alguém, e como era o caso de João de cuidar de Maria até o fim da vida, precisa renúncia. Renúncia de parte dos seus programas, parte da sua agenda, desapego, discernimento. Cuidar de alguém precisa ter a capacidade de ouvir, praticamente Jesus estava dizendo: João, tu vai ter que ouvir muito essa mulher. Quem está triste precisa ser ouvido, preste atenção, quem está triste precisa ser ouvido muito mais
do que ouvir discursos. A nossa tendência quando estamos com alguém triste é dizer, dar conselho. Quem está doído precisa ser ouvido, é muito importante. Quem cuida um do outro precisa falar de vez em quando e ter a capacidade de falar na hora certa. E Jesus está dizendo, João, escolhe a hora certa para falar com essa mulher, mas escuta muito ela. De certa forma, cuidar um do outro precisa uma palavrinha bonita do nosso português, chama empatia. É tentar entender e perceber o que o outro está sentindo. Tudo isso, Jesus, quando olha para aqueles dois e diz, eis aí o teu filho, eis a tua mãe, ele está dizendo, se cuidem, cuidem um do outro. Dois aspectos importantes. Primeiro, para cuidar do outro, eu também tenho que ter cuidados comigo. É importante a gente se cuidar. Eu não gosto daquelas frases assim, para mim, a minha vida é cuidar dos meus filhos, minha vida é cuidar do meu marido, a minha vida é o meu... Não, tua vida é tua. Cuida da tua vida. É importante. O segundo aspecto desse primeiro item é que deve ter alguém na volta, precisando de cuidador. Não cuidador de cama, de doente, cuidador de alma. Também de cama e de doente. O primeiro aspecto, portanto, Jesus olha para ali e disse, pessoas doídas precisam ser cuidadas. Se você está passando por um momento que está doído, é possível que alguém na tua volta esteja te cuidando. E se alguém não está te cuidando, pede. E se está alguém na tua volta sofrendo e não está estendendo a mão, Jesus disse, vai e provoca as pessoas a se ajudarem. O segundo aspecto que Jesus faz ou nos passa nesse momento em que ele olha e diz, eis aí tua mãe e teu filho, é a questão da família. E da família. Jesus foi um filho incrível, o mais velho. Ele teve outros irmãos. Ele é um filho exemplar, é um cara bacana, um cara dedicado. Imagina, Jesus, que tipo de filho? Qual mãe não gostaria de ter um filho com Jesus? Tem um texto em Lucas capítulo 2, muito interessante, que diz assim, e desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas do coração. Ele era um filho submisso, era um filho que dava orgulho às mães, ele ouvia a mãe, ele prestava atenção, ele era participativo, está dizendo nesse texto. Aliás, ele era um filho tão incrível que diz na segunda parte do texto que ela guardava-se, meu Deus, que filho que eu tenho. Vocês mães que têm filhos sabem que os filhos são maravilhosos, os filhos são incríveis, mas também são problemáticos. E vocês que são filhos sabem que as mães são incríveis, são maravilhosas e também têm seus problemas. Mas eu quero me deter esse aspecto. Jesus está olhando e dizendo assim, olha aqui, minha mãe, que eu sou o filho mais velho, não vai me ter mais. E aí tem outra questão, onde é que estão os irmãos de Jesus? Vocês já ouviram nos relatos dos últimos momentos da história de Jesus, os irmãos dele lá conversando, chorando, fazendo reunião? Não. Os irmãos dele não estão nem aí. Aliás, naquele tempo as famílias tinham isto. Alguns são mais próximos, outros mais distantes. Naquela época os filhos se dividiam em uns mais próximos e outros que não estão nem aí. Hoje eu sei que também acontece. Pois tem o texto de João 7 que diz assim, pois nem mesmo seus irmãos criam nele, nem os irmãos estavam muito afim de seguir Jesus. E aí Jesus da cruz olha para aquela mãe e diz, e agora a família? E agora? Com quem essa mulher pode contar? E quando ela diz, esse aí teu filho, Jesus está ampliando o conceito de família. Ele está dizendo que família é uma questão de vínculo. Pessoas que se vinculam profundamente são família. Provérbios 18, lembra? Amigo mais chegado que um irmão. Quando diz esse texto de provérbio, está dizendo que os vínculos é que definem família. Não basta ter sangue igual, tem que ter vínculo. Não basta ser da mesma descendência da família fulano de tal,
precisa ter vínculo, afeto, companhia, parceria, convivência, ajuda, alegria, tristeza, junto. Quando Jesus está olhando, está dizendo assim, pá, minha mãe, meus irmãos não estão nem aí. Provavelmente José já tenha morrido nesse momento da história. E a família? Pronto, Jesus, num clique, vamos criar uma família. Quantas vezes, quando pessoas se referem a filhos adotivos, falam filhos do coração. Linda esta frase. As relações familiares têm que ser de coração. Eu amo minha família, tenho vínculos mais próximos, menos próximos, como todo normal, todo humano. Mas tem umas pessoas que não são do meu sangue, que irmandade, que importância tem na minha vida. E eu aprendo com Jesus isso, olha, vai arrumar alguém, vai te aproximar de alguém, porque vínculos são, o vínculo é mais importante do que o sangue. Até aqui, então, nós estamos aprendendo. Jesus está preocupado com esta questão da família, questão do cuidado. E no fim do texto, nós lemos de que, a partir dali, desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Dá até uma ideia que esse texto termina ali, eles saem de cena. Eu não tenho bem clara essa noção de tempo, mas o texto diz assim, dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Lá foram João, Maria, nova família de vínculo. Eu diria que uma família também de fé, porque os dois ouviram a mensagem do Evangelho que Jesus pregou. Os dois aprenderam do amor de Deus. Os dois aprenderam do quanto é importante estar juntos. Eu fico imaginando a cena, os dois caminhando, saindo de perto da cruz, cabisbaixos, talvez de mãos dadas, uma mãe e um filho, e vão para casa. Esta casa, para onde eles foram, ela fica nas cercanias da cidade de Éfeso, 5 quilômetros mais ou menos do centro da cidade de Éfeso. E há pouco tempo eu tive a oportunidade de conhecer esta casa. Estar na frente desta casa foi um momento muito emocionante, porque eu fiquei pensando assim, tem um caminho que chega naquela casa, no meio de algumas árvores. Eu fiquei pensando, imagina naquele dia chegaram os dois aqui, arrumaram a casa, fizeram um café, afinal, eles vão se cuidar e vão ser família. Diz o relato que nesta casa, Maria morreu, terminou a vida dela lá, sendo cuidada pelo João. Que história linda. O que nós podemos aprender desta história? Há tantas coisas. Mas vamos por partes. Quero tirar um aspecto que fica como aprendizado. Primeiro, que o sofrimento causado na cruz da vida não nos tira a responsabilidade. O sofrimento da cruz não nos tira a responsabilidade. O que significa isto? Que Jesus, quando estava naquele momento, sofrendo tanto, onde provavelmente a cabeça dele estava enlouquecida. Ele era o cara que mais sofreu na história naquele momento. Mas o sofrimento dele não desligou a percepção. Ele não desligou a compreensão do todo. Ele não é tudo. Há uma tendência das pessoas, quando estão mal, achar que a vida é o sofrimento e só. É verdade que todos nós já passamos por dias de sofrimentos profundos, que parece que o sofrimento toma conta da gente. Todos nós já passamos por situações de insegurança, de dor, de lutas difíceis. Todos nós já passamos por aqueles momentos de que a força parece que acaba, o peito explode, a confusão mental é total, a gente não consegue mais perceber nada. Parece que não tem mais o que fazer. Dá vontade de chutar o balde, dá vontade de chutar tudo. Até a família. Aqueles momentos que até o nosso corpo está esgotado. São dias que nós não conseguimos enxergar na volta. Mas Jesus, mesmo nesta situação, ele não deixa de olhar. Ele não perde a compreensão do todo. Repito, ele não é tudo. Há alguém que precisa
de cuidado. Sabe por que normalmente nós ficamos muito confusos e que não conseguimos nos entender e nem perceber ninguém na volta? Por uma coisa chamada autopiedade. Quando nós estamos mal, nós ficamos correndo o risco de sentir piedade de si. E aí tem aquele sentimento que vem, puxa vida, coitado de mim, só comigo que acontece, era o que faltava, o mundo conspira contra mim, ninguém me entende, até Deus está contra mim. Quantas vezes a frase vem, até Deus está contra mim, isso é autopiedade. Cuidado, Jesus não teve autopiedade, ele teve compreensão, sensibilidade, porque ele sabe que doente precisa de cuidar de doente, pessoas precisam de família. E tem uma coisa muito importante, vista na psicologia, na teologia, em todos os lugares. Quando nós estamos num momento extremamente difícil, quando nos parece que as nossas forças acabaram, milagre, não acabaram. Muita força e muita capacidade ainda existe. Jesus nos ensina a olhar para o lado, independente do tamanho da dor. Aliás, tem uma coisa muito importante. Quando nós estamos muito doloridos, se nós só pensarmos na dor, quanto mais pensamos na dor, mais a dor aumenta. É o primeiro aprendizado que eu trago desse texto. Olha, está difícil, mas eu não posso perder a percepção, a sensibilidade, a compreensão do mundo ao redor. O segundo aspecto interessante é, de novo, reforçar o conceito de família. Naquele dia, Jesus podia ter falado sobre evangelização. Ele poderia ter falado sobre criação de igrejas, inário, Bíblia, discipulado. Não, ele fala de família. Família para Jesus tem uma importância tão grande, tão importante, que ele passa essa ideia. Quando estiver boa vida, faz festa com a família. Quando estiver difícil, te agarra na família. De novo, a família naquele conceito amplo que o próprio Jesus nos deu. Família é um lugar para a gente se vincular. Família é um lugar para a gente se relacionar, para parceria. E de novo, repetindo, família é muito mais do que sangue. Família é vínculo, é relacionamento, é comunhão, é intimidade. Em terceiro lugar, falamos então que ele não tira a responsabilidade do sofrimento, o conceito de família. O terceiro lugar, Jesus, quando olha para Maria, olha para o João, ele diz, olha, vocês têm que ter responsabilidade, vocês têm que assumir o lugar de vocês. Ninguém foi posto no mundo por acidente. Na ótica de Deus, cada um tem uma tarefa. Tarefas das mais variadas. Quando Jesus fala para o João, aí está tua mãe, ele está dando uma tarefa extremamente importante, extremamente difícil. Cuidar de uma mulher até o final da vida. Olha que missão. Parece nem Jesus ficou dizendo assim, olha cara, tu cria tantas igrejas, faz um... Cuida da família. De novo a ênfase da família. Por isso, quando nós pensamos nesse momento, pensamos que Jesus relembra que nós temos tarefas na vida. Deu também uma tarefa para Maria. E quando eu vejo esse momento que Jesus diz assim, olha aqui, ó, agora vocês têm esta tarefa, eu estou dando uma determinação para vocês. Talvez poderíamos dizer, de certa forma, que Jesus olhou para nós naquele dia, olhou para mim, olhou para ti, e disse, para eles eu já dei uma missão, para vocês eu vou dar uma missão. E uma das coisas muito interessantes é quando nós nos envolvemos com Deus, é não só mamar, não só beber, não só crescer, não só engordar, é descobrir a missão. E eu me pergunto, ao olhar esse texto, e a minha missão? Pergunta-te, junto comigo, qual é a tua missão? Pode ser que seja cuidar de pessoas. Pode ser que seja ser missionário na Itália, no meio do coronavírus. Não importa. O tamanho da missão, a manchete, o status, não. Importa a missão.
Quantas histórias que nós ouvimos de pessoas que cuidam de pessoas, de tarefas, de ajuda a necessitados, enfim, qual é a tua missão? Qual é a minha missão? O que eu estou fazendo com a minha missão? Também não basta dizer assim, minha missão é, eu sou muito grato a Deus. Não, qual é a tua missão? Quando Jesus olhou para o João e para Maria e saíram eles pela estrada fora, de mãos dadas, foram fazer a missão. Claro que tinha outras para eles, mas estou me referindo ao do texto. Qual é a tua missão? Descobre qual é ela. Porque Deus põe no coração, na vida de cada um, algo para que todos nós juntos façamos a grande missão. Que é de fazer esse reino, o reino de Deus, ser o grande reino. Falando de missão, deixa eu mostrar um pequeno vídeo para vocês, bem pequenininho. Um exemplo de missão. Preste atenção. E assim termina a história de Jesus, do João amigo, da mãe triste. Façam família, cuidem-se, descubram a sua missão e vão em frente, porque a vida continua depois da crise. A crise da cruz, a crise da nossa quarentena, a crise que virá depois da quarentena, todas elas passarão. E lá vamos nós caminhando, rumo à casa do Pai.